Olá! Hoje você vai ver junto comigo o verbo to be. Famoso verbo to be, que tantas vezes a gente viu ele na escola, né? A importância do verbo to be é gigantesca, porque ele é a raiz de tudo. A gente entende com o verbo to be quando é ou quando está. Então, esse verbo, no português, é o verbo ser ou estar, né? Em português são dois verbos, mas em inglês isso é simplificado e vira um só, que é o verbo to be. Então, se eu quero dizer para ti, eu sou a teacher Anis. Em português, eu vou dizer que eu sou, e aí se eu quiser falar que eu estou alguma coisa, eu estou feliz. Já usei outro verbo, né? Então, são dois verbos diferentes. Mas no inglês isso se torna muito mais simples, porque a gente pode usar um só, que é o verbo to be. Eu escrevi um exemplo que fala bem disso. Então, aqui, I am an English teacher. Eu sou uma prof de inglês. I am happy today. Estou dizendo que hoje eu estou feliz hoje. Poderia dizer qualquer outra coisa, né? Eu estou cansada hoje, eu estou agoniada hoje. Vários adjetivos aí. Então, o verbo to be se relaciona com adjetivos, com estados, né? De espírito, de consciência, enfim, quando a gente está falando que a gente é ou a gente está. Entendendo isso, a gente pode partir para a gramática do verbo to be. Então, no inglês, esse verbo, apesar de ele ser um só, para expressar esses dois verbos no português, cada sujeito vai ter o seu. Não varia tanto assim também, mas a gente diferencia pelo sujeito que está na frase. Então aqui eu tenho as pessoas do inglês, né? Assim como a gente tem as pessoas no português. I, you, he, she, it, we e they. Que é eu, você, ele, ela, isso, nós e aqueles, né? Na ordem. E aí, cada um deles tem o seu verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is ou it is, né? A pronúncia pode variar nesse caso. We are e they are. Aqui eu tô falando de casos afirmativos, né? Então, eu especifiquei isso aqui no quadro para tu ver que existem sempre três maneiras de expressar as coisas, né? No inglês ou no português. A gente tem as afirmações, a gente tem as negativas e a gente tem as interrogações. Então, eu posso dizer que eu gosto de algo, ou eu posso dizer que eu não gosto de algo, ou eu posso perguntar se você gosta de algo, ou sei lá, se eu bati a cabeça e tive uma amnésia muito doida, eu gosto de algo, pode ser também, né? Então, aqui, nas afirmações, é isso. A única combinação que a gente vai fazer é sujeito e verbo to be. Cada verbo to be respectivo para o seu sujeito, né? Então, I am happy. You are nice. He is far, ele está longe, né? Ou então, she is here, ela está aqui. Varia, são infinitas possibilidades do que a gente pode falar com essa formação. Ok, aqui nos parênteses eu trouxe algo que é bem importante da gente saber e lembrar, que são as abreviações, porque isso tu vai ver muito na prova do Enem, tu vai ver muito em série, em filme que tu for assistir, em música, muito, porque isso é muito comum. É muito mais comum a gente usar as abreviações do que usar a palavra cheia. Não são palavras muito grandes também, né? Mas é muito mais comum a gente ver isso aqui, que é exatamente a mesma coisa que isso aqui. Então, I am é a mesma coisa que I'm. You are, your. He is, his. She is, she's. It is, it's. Super comum. We are, we're. E they are, their. Então, muda um pouquinho a pronúncia. Fica uma palavrinha só, né? Compacta, pequenininha. Super usado, super importante de lembrar. Ok, falei das três possibilidades, né? A gente já viu como que afirmam as coisas. Como que a gente fala as coisas na negativa? A gente simplesmente vai adicionar o not. Em português, a gente usa o não.
na frente do verbo, né? Eu não gosto. No inglês, a gente vai usar o not depois do verbo to be e antes do adjetivo, né? Eu não sou, eu não estou. Ou do verbo, se for um verbo, né? Eu não sou legal. Dependendo do teu contexto, dependendo da frase que tu quiser falar. A gente vai adicionar o not. Então, como que ficaria aqui o exemplo que eu fiz, né? Isso são afirmações. Se eu quiser falar na negativa, I am not an English teacher. Eu não sou uma prof de inglês. I am not happy today. I am sad today. Eu poderia falar, né? E aí eu usei uma negação e uma afirmação na mesma frase. I am not happy today, I am sad. Não é verdade, eu tô feliz hoje, mas é um exemplo. Ok, duas situações a gente já viu. Terceira situação, interrogação. Essa regra vai acontecer muito no inglês, em vários tempos verbais, tu provavelmente vai lembrar e vai ver isso mais vezes. Então, o que acontece nas interrogações é que essa ordem aqui, ela se inverte. Então, ao invés de a gente começar com o sujeito e depois o verbo, a gente troca e começa com o verbo to be e depois o sujeito. Como que fica isso? Am I nice? Eu sou legal? Fazendo uma pergunta, né? Are you okay? Você tá legal? Você tá bem? Is he here? Ele tá aqui, né? Se eu estiver procurando alguém. Is he here? Is she there? Tô falando de lá já. Is she there? Tô procurando alguém também. Is it good? Lembra que o it é um sujeito que a gente usa para coisas inanimadas, para situações, para objetos. Digamos que tu provou uma torta de morango e eu quero saber se ela tá boa, se ela tá gostosa. Is it good? Comeu a torta, né? Is it good? Digamos que eu fiz a torta e dei para tu experimentar. Um exemplo, né? Are we friends? Nós somos amigos? Tô perguntando, né? Então, o sujeito nós. Are they fun? Agora, se eu estiver te apresentando para os meus amigos, tu pode me perguntar, are they fun? Eles são legais? Né? Então, um exemplo desse contexto. Como falei no início do vídeo, o verbo to be é super importante no Enem, mais ainda porque ele é o início do conteúdo do inglês, né? Para a gente começar a entender a formação das frases, para a gente começar a entender quem são as pessoas, a gente precisa passar pelo verbo to be. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Dá uma olhada no canal, tem mais conteúdo, tem as aulas escritas, tem todos os materiais lá. E é isso. Um beijo e até a próxima aula.